Quem é o único que tem todo o poder? Eu não ouvi. O diabo tem poder? Não. O diabo tem força. Porque Jesus, quando ressuscitou, ele disse: todo o poder do céu, da terra e debaixo da terra foi dado a mim. Não ficou nenhum poder para o diabo. O diabo tem força na vida daquele que está fraco com Deus. Está entendendo? Então a força dele, ele fica induzindo a pessoa. Ele tem força para induzir a pessoa, força para ficar ali martelando na mente dela. Ele é persistente, ele é teimoso. O único que tem poder é Deus. O que é mais forte, a força ou o poder? Eu não ouvi. Poder. E Deus, Ele dá para o verdadeiro cristão o que, gente? O que Ele disse lá em Atos capítulo 1 versículo 8? Recebereis poder ao descer sobre vós o que? O Espírito Santo. Esse poder é o poder chamado o que? Fé. Não existe uma arma no mundo mais poderosa do que a fé. A fé muda qualquer situação, a fé levanta o caído, a fé fortalece quem está fraco, a fé anima quem está desanimado. Você pode ver, você chega aqui, se você ouve uma palavra de fé, você pode estar derrubado, mas se você ouve uma palavra de fé, como que você fica? Você se anima, porque a fé levanta, a fé fortalece, a fé sustenta na hora das lutas, a fé sustenta nas provações, nas guerras, e Deus nos deu esse poder. Por quê? Porque Ele sabia que eu, você, que cada um de nós iríamos enfrentar o que nesse mundo? Problemas, lutas, tribulações. Lembra que Ele disse: no mundo vocês terão o que? Aflições, mas tenha bom ânimo. É possível ter bom ânimo sem fé? Não. A fé é você crer no amanhã, é você crer que o amanhã vai ser melhor, é você crer que o futuro vai ser melhor. A fé faz você olhar para frente, faz você sonhar acordado. Então o diabo, sabendo desse poder que o ser humano tem, você acha que o que ele vai fazer contra a gente? O que ele vai tentar? Roubar teu carro? Tirar teu casamento? O que ele tenta tirar de você? Bom dia, gente. O que ele tenta tirar de você? A fé. O que ele mais quer roubar é a sua fé, porque ele pode tirar tudo de você. Se você mantiver a fé, você conquista tudo em dobro, igual o Jó. Mas se ele roubar a fé, aí já era. Está compreendendo? Olha o que diz aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7. Leia com força. Combati o apóstolo Paulo falando aqui. Olha o que ele disse. No fim da vida dele, ele disse: eu combati. Que combate é esse? É o combate que todos nós enfrentamos todo dia. Você enfrenta, eu enfrento. Não tem um aqui que está livre desse combate. A partir do momento que você toma posição do lado de Deus, você está em guerra contra o inferno. Você está em guerra contra o mal. E todo dia, os problemas que o mal levanta, não é para te derrubar, porque ele não está preocupado com carro. Carro para o diabo é lata. Está entendendo? Casa é cimento e concreto, vai ficar tudo aí. Ele está preocupado em roubar o quê? A sua fé. A sua fé. Porque se ele roubar a sua fé, você não conquista. Se ele roubar a sua fé, você não vai ter testemunho. Se ele roubar a sua fé, você não vence. Se ele roubar a sua fé, você desanima. Se ele roubar a sua fé, você entra em depressão. Depressão o que é? Falta de fé. A pessoa que está cheia de medo, de dúvida, ela entra em depressão. Ela está cheia do passado. E fé não tem a ver com o passado, a fé faz olhar para frente. Está compreendendo? Você tem uma fé que é um tesouro, é um poder dentro de você. Só que se você não souber usar essa fé, você tem um canhão
dentro de você, mas você está dando tiro de quê? De estilingue, porque você não foca na fé que você tem. É na hora da luta, na hora do problema, ao invés de você focar no problema, você tem que focar em quem, gente? Na palavra. Focar em Deus. Você não vê Deus, mas a palavra representa Deus. Quando você foca seus pensamentos aqui, isso é fé. Você está se apoiando em algo que você não vê, em algo que você não toca, que você não sente, isso é fé. E é essa fé que o diabo odeia. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha? Quem lembra? De repente você está aqui na fornalha, você está numa situação igual a eles, mas lá na fornalha, quando eles não se curvaram, o que o rei fez? O rei disse: ai, que legal, né? Eles não se curvaram, que povo de fé. Foi isso? O rei disse: ah é? Manda acender a fornalha 7 vezes mais. Vou intimidar eles. Eu vou intimidar eles. E eu sei que tem gente aqui que o agiota fica te intimidando, que você tem sido intimidado pelo diabo, pela situação. O mal levanta uma situação para te intimidar, para te deixar com medo, para fazer você duvidar da fé que você tem, para fazer você duvidar de que vai dar certo, de que Deus vai te honrar, de que a promessa vai se cumprir. E se você olhar para o que o mal levanta, você cai. Você cai, porque a palavra de Deus diz que nós que somos da fé, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Não pelo que vemos. O apóstolo Paulo disse: nós não atentamos nas coisas que se veem. Não interessa o que eu estou vendo, não interessa o que o mal está me mostrando, não interessa a situação da minha empresa, não interessa a situação do meu trabalho, não interessa a situação dentro da minha casa, não interessa nada. Se eu estou apegado nessa palavra, essa palavra vai ter que o quê? Vai ter que se cumprir. Eu nunca esqueço de um testemunho. Vocês, não sei se alguém aqui lembra, de uma mulher que ela chegou na igreja, o marido batia nela, traía, e ela pegou, ninguém pediu para ela fazer isso, ela fez um voto com Deus, ela pegou os móveis de casa, vendeu e colocou no altar. Quem lembra? E o marido pegou uma faca e ficou afiando e falou assim: tá bom, eu vou junto com você lá nessa igreja, se quando a gente chegar em casa não tiver mudado nada, essa faca aqui é para você. Ela falou: então vamos. Olha a fé dessa mulher. Então vamos, você vai ver se Deus não vai mudar. E ela tinha feito um voto para Deus transformar ele. E ele passou no altar junto com ela. Quem lembra desse testemunho? Que ele veio empurrando ela contra o muro, que ela chegou com o braço todo esfolado aqui na igreja. Quando chegou em casa, a casa vazia, entrar em casa, ela pensou: meu Deus, e agora? Só que agora é com Deus. Quando eu estou na fé, quando eu obedeço a voz da fé, aí é com Ele, meu amigo, Ele é o responsável. Quando entrou dentro de casa, ela conta que ele o quê? Se ajoelhou diante dela e pediu perdão para ela, por todas as vezes que ele tinha batido nela, por todas as vezes que ele traiu ela, que parecia que não era o mesmo homem, não é possível, o homem que estava molando uma faca para matar ela, que traía, que batia, que era aquele homem, sabe, orgulhoso, que coração de pedra. Mas meu amigo, quando você manifesta a fé, quem vai impedir o poder de Deus? Mas o coração do meu marido, quem fez o coração do homem? Mas é que o meu trabalho, quem é o dono de tudo que existe nesse mundo? Quem é o dono do ouro e da prata? Mas é que está difícil para você, não para Deus. O que Deus precisa é da fé, porque com a fé você vira o jogo, você muda qualquer situação. Jó passou pelo inferno, literalmente falando, mas quando a mulher dele falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morra, ele falou: você fala como uma louca. Ele disse: eu sei que o meu Redentor o quê?
vive. Essa fé sustenta você nas horas das lutas, na hora das dificuldades, na hora que você não está entendendo nada. Por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo, mas eu continuo lutando, eu continuo crendo. Isso é fé. E é essa fé que levanta testemunhos, como diz lá em Hebreus. Olha o que ele diz, Hebreus 11:6. Ora, leia bem alto: sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o quê? Isso aqui é forte demais. Galardoador dos que o buscam. O que significa galardão? O que significa galardão? Não, recompensa. Não é presente. Presente você dá sem a pessoa ter feito nada. Recompensa você só dá quando? Quando a pessoa faz a parte dela. Ela fez algo por você, você recompensa ela. Deus se torna o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Amém? E ele diz assim, ó, olha só, abre aí, se você quiser acompanhar, abra aí, porque é forte demais isso aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Olha só o que diz aqui o apóstolo. O apóstolo Paulo foi apedrejado, foi açoitado, foi perseguido, foi odiado. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Em tudo somos o quê? Fala com vontade. Mas não perplexos, mas não perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em tudo, não adianta, nesse mundo Deus sabe, por isso Deus deixou a fé, porque sem fé seria impossível a gente vencer nesse mundo, sem fé seria impossível a gente vencer nessa vida. Você vê que até esse pessoal que escreve livros de autoajuda, para vencer financeiramente, coach, esse pessoal, de onde que eles tiram a base para tudo que eles ensinam? Hã? A ponto de você achar até que a pessoa é cristã. Não é que é cristã. Isso aqui é o maior manual de vida que existe, que Deus deixou para o ser humano. Problema que sabe o que acontece? Por que a tua fé está fraca? Por que você desanima? Por que você duvida? Por que você está aí, sabe, desesperado, preocupado, ansioso, nervoso, angustiado? Se ele diz que em tudo nós podemos ser atribulados, mas não angustiado, perseguidos, mas não abatido, atribulado, mas não destruído. Ninguém consegue destruir aquele que é da fé. Mas por que a pessoa fica abatida, destruída? Por que ela desmorona? Por quê? Porque a fé está o quê? Está embaixo. Porque ela se alimenta mais das informações do mundo, das notícias desse mundo, do que da palavra de quem? Ela está mais acreditando no que o advogado falou do que na palavra de Deus. Uma vez eu falei isso para minha sogra. Ela pegou uma vez, levantou um valor alto para dar para um advogado. É claro que tem situações que você precisa do advogado, mas eu via que ela confiava mais no braço do homem do que em Deus. E eu cheguei para ela e falei: sabe qual que é o problema da senhora? O seu Deus é o seu advogado. A ponto, sabe o que aconteceu? O advogado, no desespero, quando ela entrou em falência, o advogado falou assim: você vai perder o prédio. Tinha um prédio com 21 apartamentos. E o advogado falou assim: você tem que passar para o nome de alguém, que senão eles vão tomar. E ela não entendia nada, e eu muito menos. Ela foi lá e passou para o nome dele. Ele falou assim: passa para o meu nome, porque para a Receita Federal não pegar, tem que ser alguém que tenha um patrimônio compatível. Então passa para o meu nome, depois que a gente resolver, eu repasso. Sabe o que ele fez? Vendeu o prédio. Se eu não fosse de Deus, eu liguei um dia para ele. Se eu não fosse de Deus, a gente faz besteira. Está entendendo? Mas depois
Ele pagou o preço que teve que voltar tudo. Então, mas ela confiava mais nele do que em Deus. Ela já vinha na igreja, mas para ela levantar e fazer um voto de 10 reais era um Deus nos acuda. Mas para pegar 50 mil e dar na mão do advogado era para ontem. Então em quem que ela estava confiando? A fé dela estava em quem? Estava no homem. A fé no homem é igual muita gente, aquele pastor, olha que homem de Deus. Tua fé não tem que estar em mim não, porque eu sou pó, eu sou barro. Você tem que estar apoiado na palavra de Deus, porque se você estiver apoiado na palavra de Deus, meu amigo, pode passar o céu e a terra, mas essa palavra aqui o quê? Não passa. Essa palavra não falha. Só que não fui eu que escrevi não foi o Bispo Macedo, foi Deus. E se você se apoia aqui, pode todo mundo falar, lá é todo mundo ladrão, é tudo bandido, não interessa. Se você está obedecendo a palavra vai ter que se cumprir na tua vida. Você não está obedecendo a gente pelo homem que a gente é, você está obedecendo porque é a palavra que a gente prega. Amém? É isso que faz a diferença. A fé na palavra. Não importa a tribulação, não importa a luta que você enfrenta. Você pode estar aqui desesperado. Quando a fé entra, parece que até o problema vai embora. Parece que até o problema diminui. Está compreendendo? A fé te empurra. A fé não deixa você parar diante do medo. A fé não deixa você desanimar. A fé não deixa você jogar a toalha. A fé não deixa você parar no meio do caminho. É o que Paulo disse, eu completei a carreira. Tem gente que pegou aliança no dia 15 de janeiro, já quebrou o pacto. Não, começou. E quer vencer na vida. Vai vencer quando? Dudu, Vivi, Dodô. Duvido que vença. Não tem como vencer. É gente sem compromisso, gente sem firmeza de propósito, gente que não sabe para onde quer chegar. Você acha que uma pessoa assim vai ser vencedora? A Igreja Universal hoje é respeitada, por quê? Por quê? Se o bispo desanimasse e parasse quando ele começou a ser perseguido, você ouviria falar hoje da Igreja Universal? Ninguém que é grande teve um passado fácil. E Deus permite as lutas para te preparar. Deus permite as lutas para te fazer forte, para você ter estrutura. Você que já tem uma experiência de vida, que passou por situações que hoje você até agradece, mas na época você chorou durante o momento que você passou pela luta. Você sabe o que eu estou falando. Que você dá graças a Deus por ter passado por aquele problema, porque te preparou para algo maior. Se você não tivesse passado por aquilo, você não teria estrutura ou condições de estar onde você chegou hoje. Verdade ou mentira? Você sabe disso. Você não dá um carro na mão de uma criança de 5 anos. Você pode ter condição, você pode ter condições para dar para o seu filho, mas você não dá, porque não vai fazer bem para ele. Então seja forte na sua fé. Seja forte para que Deus possa colocar algo maior nas suas mãos. A promessa nunca vai falhar. Nunca vai falhar se você não arredar o pé, se você não desistir, se você não desanimar. E olha o que ele diz aqui, fica de pé todo mundo, por gentileza. Não, peraí, senta de novo, desculpa. Desse jeito aí. Fica de pé só quem vai vencer. Olha o que ele diz, coloca aí o próximo, por gentileza. Isso aqui é forte demais. Olha só. Por isso, por causa desta fé, por causa da nossa crença em quem, gente? Em Deus. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, o quê? Preste atenção, não é se corromper de corrupção, de pecado, de erro. O nosso corpo, o homem exterior, a carne e osso, é corruptível, vai se acabando, é ou não é? Sim ou não? Você que hoje está tudo em pezinho, amanhã vai estar tudo caído, verdade ou não é? Outro dia eu estava olhando uma foto minha, eu disse, meu Deus do céu, que diferença.
muda muito, a gente muda muito, porque o corpo é corruptível. Isso aqui, está entendendo? Vai se acabar. Mas ele diz, ainda que o exterior se corrompa, ele vai envelhecendo, vai perdendo as forças, o interior se renova dia após dia. Olha o Bispo Macedo, eu estava falando outro dia, quase 80 anos, você vê do lado de fora, envelhecendo, mas do lado de dentro, tem vários videozinhos na internet dizendo assim, 30 anos atrás e hoje, a fé é a mesma. O exterior foi envelhecendo, mas o interior se renova dia após dia. Diga graças a Deus. Se você é essa pessoa que se renova dia após dia, na sua fé, na sua vida com Deus, meu amigo, você vai vencer tudo, você vai passar por cima de tudo. Pastor, está uma luta, permaneça firme, você vai vencer. Isso aí vai ser testemunha amanhã, amém? Se você é essa pessoa que se renova em Deus, você nunca vai morrer sem ver a promessa na sua vida, porque Deus é fiel, Deus não falha. Davi disse, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência. Agora nós vamos clamar,